a gente segue acompanhando. É quase minuto a minuto. Sim, é quase um tempo real daqueles tempo real. que a gente vê nos sites, aquele tempo real dos jogos. Tá muito parecida essa história do Matheus Pereira, né? Que a cada hora surge uma nova informação. A última que a gente tem é de que ele está a caminho da Toca da Raposa, como você Deus, né, já tinha adiantado, onde ele é aguardado para o desfecho, afinal de contas, dessa história. O prazo está acabando, agora são 5 horas e 10 minutos. A gente tá fazendo minuto. A janela de transferência da Rússia fecha no horário local à meia-noite. A Rússia tem 6 horas a mais aqui do que o Brasil no fuso horário dela. Então, aqui no Brasil, a janela dela fecha às 6 horas. Então, 5h59 no horário aqui do Brasil é o limite para o Matheus Pereira ser inscrito no futebol russo. O que... Depois que o contrato for assinado, não deve ser tão difícil, porque lá o procedimento é feito todo de maneira eletrônica, então é um pouquinho mais rápido. Só que desde o aceite, né, do Cruzeiro, desde que nessa semana o Matheus Pereira recebeu a proposta, o staff do Matheus Pereira levou a proposta para a diretoria do Cruzeiro, tá essa novela, o Al Hilal e o Cruzeiro já aceitaram a proposta, essa proposta que gira em torno de 20 milhões de euros, o equivalente a 118 milhões de reais aproximadamente, convertendo para a nossa moeda. E o Matheus Pereira vinha dando aquelas declarações, inclusive depois do clássico contra o Atlético pelo Campeonato Mineiro desse ano. Ele falou que na virada do ano pediu para ser negociado para o futebol europeu, a diretoria do Cruzeiro, mas não teriam aparecido propostas. Agora chegou a proposta de um time europeu, só que, de acordo até com a nossa apuração, Matheus Pereira está um pouco inseguro pelo fato de ser na Rússia, por 2 motivos. O primeiro deles, a esposa dele, Thalita, está grávida. O Matheus Pereira ficou preocupado com o possível desgaste que ela, nesse estado, pode ter. Uma viagem muito longa daqui até a Rússia. E um outro fator que preocupa o Matheus Pereira é o fato da cidade de São Petersburgo, que é a cidade onde fica o Zenit, ficar muito longe de Portugal, que é onde uma parte da família dele reside. Uma outra coisa que está pesando na decisão dele... essa informação o Lélio trouxe ontem, porque o Lélio ficou lá no mapa, não foi, Lélio? Vendo se era longe, se era perto. Não, São Petersburgo é muito mais longe do que Moscou. Muito mais longe. Então, né, teve essa história. Quando o Bruno fala aí, é legal a gente posicionar o pessoal do que aconteceu de ontem para hoje, né? Ontem à noite, já tinha sido mais de 9 horas da noite, né, Bruno? Começou a chegar a notícia de que o Matheus Pereira não queria ir mais. E aí, corre daqui, corre dali, pergunta aí, a gente ficou sabendo que ele tinha falado essa história familiar aí, e enfim, todas as entrevistas dele, ele falou da questão prioritária da família, né? E do filho que está para nascer e tudo mais. Eu cheguei a conversar com um amigo próximo do Matheus Pereira, ele disse, vai assinar não, que a pessoa tá afinal. Só que aí Lélio, Daniel Seabra, sabe Leila Pereira? Aquela pessoa, foi isso que aconteceu. Aqui, deixa eu te dizer uma coisa, você queria ir, né? Aí falamos, vai lá, traz a proposta chegou, certo? Já acertamos, Zenit, Al Ahly, Cruzeiro, tudo ok. Agora você faz sua parte. Foi meio isso que aconteceu, viu, Daniel Seabra? Com o Matheus Pereira? Tipo assim, olha, fofinho, você não queria ir? Veio a proposta, então, veio o negócio, veio tudo aí. A proposta foi trazida por eles mesmos, né? Então, assim, é por isso que a gente fica nesse negócio, assim. Se a proposta foi trazida pelo Matheus Pereira e o Cruzeiro e o Zenit entraram em acordo, acabou, né? Acabou. Se eu levo a proposta e espero as 2 outras partes chegarem num acordo e elas chegaram num acordo, se eu levei a proposta... Acabou, porque se eu levei é porque eu tô afim de ir, não tem muito sentido isso. Tinha essa preocupação num questionamento, tinha essa preocupação de fato em relação à distância de São Petersburgo para Portugal, viagem longa. Pois é, por que levar a proposta? Assim, 2 coisas. Primeiro, eu acho que existe a distância, claro, de São Petersburgo a Portugal, mas ela não é maior do que o Brasil a Portugal. Então, de qualquer forma, ele vai estar mais próximo lá, porque ele está lá na Europa. Tudo bem, é longe, mas ele está lá na Europa, então está no mesmo continente. Facilita um pouco. E outra coisa, se ele já sabia isso tudo, que é São Petersburgo, que é Rússia, que tem Europa, pra que ele levou a proposta? Exatamente. Não quero, não, obrigado, não vou não. Eu tô esperando. A Europa que eu quero é outra.
A Europa que eu E quero é o direito dele querer outra claro, Europa. A Europa que veio foi essa aí, tá? A Europa que eu quero é Premier League, o Campeonato Espanhol, francês, sei lá, qualquer time assim. O que eu não acho que vai acontecer, viu? Então... Mas, Lélio, você acha que, e foi isso a informação que a gente teve ontem, que houve mesmo essa conversa com ele? Ok, tá tudo aí, você fez, e agora? Você quer que faça o quê? Ah, deve ter tido. E se ele foi fazer o exame é porque... Aceitou, tá indo embora. Exatamente. A gente só não cravou ainda porque ninguém falou, é isso, tá certo, é ele mesmo, foi e tudo mais. E o tempo lá de voo de São Petersburgo para Lisboa, por exemplo, é de 6h30. Do Brasil para Lisboa, aqui de Belo Horizonte para Lisboa, 9 horas. Você pega um voo direto da TAP, né? Que aqui tem direto. Né? Que vai direto para lá, é 9 horas. Você entra aqui meia-noite, chega lá de dia tranquilo. Não, e a gente sabe, claro que tem essa questão familiar e tudo mais, né? Talvez não tenha sido mesmo o que ele gostaria em termos de time e tudo mais, mas o Cruzeiro falou para ele, então vai, meu filho, vai atrás de uma proposta, a proposta veio, tudo ok, blá, 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 e aí? Certo é que a torcida, na verdade, o que a torcida quer ver resolvido? A questão dele, né? O Cruzeiro recebendo o dinheiro que vai receber e aí sim, quem sabe, sair aí para procurar um outro jogador. Tem 8 dias para fazer isso se quiser fazer de imediato. Se não quiser fazer de imediato, aí vai esperar a próxima janela de transferências. É mais ou menos isso. O moço, a gente tem informação no nosso Minuto a Minuto, tá no portão da Toca? Então, eu tô olhando tudo. Instagram do Matheus Pereira, Instagram do Zenit, Instagram do Cruzeiro, olhando aqui o Big da CBF. A gente tá atirando pra tudo quanto é lado aqui, mas por enquanto, nenhuma novidade. A gente segue nessa última informação. Ele realizou exames, está a caminho da Toca da Raposa, ainda aguardando um desfecho para essa história, que por enquanto ainda continua, só que o prazo está acabando, agora 5h17. Jesus, então é o seguinte, você vai ficar sabendo aqui com a gente, né, finalmente o que vai acontecer. Agora, obviamente, com o Matheus Pereira resolvendo a situação, né, e aí já vamos tratar, ele foi fazer exame, né, gente, é só se ele não passar no exame, né?